Vamos falar hoje de uma aula teórica sobre IA aqui, que são dois temas que eu acho importante. Acho que o primeiro tema é pagar ou não pagar uma IA. Vale a pena pagar, vale a pena não pagar. E o segundo tema são problemas da IA. O que a IA traz de problema para a humanidade? Por que tem gente que é contra a utilização de IA? E até onde isso vai, tá? Eu vou começar com o prático, tá? Porque eu acredito que se você está assistindo esse curso aqui, você não está muito importando com os problemas, mas eu quero listar os problemas para a gente não dizer que esses problemas não foram falados aqui e o que eu acho deles, né? Deixar minha opinião também. Mas nós vamos pro prático aqui, que é o seguinte: pagar ou não pagar um IA? Se você vai fazer coisas básicas, como dúvidas, usar IA como um Google, não precisa pagar. Isso é um fato, tá? Agora, se você vai começar a fazer coisas mais rebuscadas, ou que exige muito da IA, ou que existe muito de velocidade da IA, aí eu te aconselho a fazer este pagamento sim. Isso é minha opinião, vou explicar o porquê, mas antes eu quero dar as dicas já de cara. ChatGPT, Gemini e Claude, para mim, são as três principais IAs que você vai utilizar para leigos hoje, tá? Fora isso, são agentes que você vai utilizar para alguma coisa ou outra, que eu de vez em quando dou dica, como o Notebook LM, tá? Ou você vai ter aí algumas IAs bem específicas, como por exemplo a Qwen, que é uma IA específica para vídeo, ou a Meta para quando você quiser fazer vídeos gratuitos e etc. Ou a Kling, tá? Coisa do tipo, são IAs chinesas aí, mas são para poucas pessoas, ou para fazer música, a Suno, né? Também mostrei no segundo vídeo dessa série aqui. Sabendo disso, a gente foca nesses três aqui. Se a gente fosse pagar alguma, seria essas três aqui. Você também poderia pagar algum agente se te ajudasse e você trabalhasse com isso. Por exemplo, quero pagar a Suno, que é um agente de fazer música, porque eu uso muito. Mas tem outros melhores até que a Suno. Cloud, se você quiser pagar aqui, ó, esse aqui tá com plano gratuito, então fazer um upgrade de plano aqui. A gente tem o Free, que é gratuito, a gente tem o Pro, que é R$92 por mês, e temos o Max, que é a partir de 550, tá? Sendo sincero pra você, eu só pagaria o Cloud se eu mexesse com códigos. Eu amo a Cloud, acho que até a melhor IA no momento para tudo, menos para criar imagem e vídeo, tá? Para tudo escrito e fazer códigos de computação, de programação. Só que eu não pagaria a Cloud porque eu acho ela muito cara, tá? E o que você pode fazer da Cloud é o seguinte: quando você tem uma conta nova, você acabou de criar a conta, ela te dá esse plano próprio por um mês. Então você pode ficar criando várias contas e fazendo isso até elas tirarem essa promoção de conheça a cloud, entendeu? É uma opção quando você quiser fazer, tá? Já a Gemini, ela te dá vários planos que são interessantes. A Gemini em si, eu tô pagando ela nesse momento para testar. Não tô pagando, também tá gratuito, tá? Nesse momento ela também tem esse um mês grátis. Deixa eu ver se aparece todos os planos aqui pra gente mostrar. Mas ela tem esse um mês grátis também. Ó, essa conta aqui eu não tô pagando ela, não. Tem outra conta que eu tô pagando. Vai aparecer. O que eu acho da... que não tem todos os planos ainda. Queria conferir todos os planos aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, esse aqui, por 6 meses, por R$12,50, depois 24 por negócio, eu acho que já vale a pena. Por quê? Ele te dá o acesso a um IA um pouco melhor, que eu te falo que não muda tanto esse Gemini 3 Pro aqui, você não vai usar ele tanto. Eu testei ele, não vale tanto a pena, como por exemplo o ChatGPT, nós vamos falar. Só que ele vai te dar o Flow pra você testar, o Whisk, que são criadores de vídeo, vai te dar 200 créditos pra você testar algumas IAs também, vai te dar o Notebook LM, isso é muito bom. Esse aqui é o que vale a pena, por R$12 vale a pena no mês. Vai te dar assinatura de producer, nunca usei, não vou falar. E vai te dar armazenamento no Google Drive, que você também vai usar bastante, pra tudo. Se você usa nuvem, você vai usar. Então, o valor dele é muito bom. Não é que a ferramenta fica muito melhor você não paga, é que o valor do negócio vale muito a pena. Então, sim, vale a pena. E, claro, você pode fazer igual, por exemplo, eu tô fazendo, testando ela, eu tô testando o Pro, que tá R$0 aqui, ó. Mas tô testando em outra conta, que eu tenho duas contas do Google, tô testando em outra conta. Eu tô usando esse Pro aqui por um mês. E o teste real é que, na prática, se você não for usar o Flow, o Whisk pra criar vídeo, vai testar o IA com esses créditos, ou coisa do tipo, esse aqui é o único que vale a pena, porque a IA do Google, a resposta, a criação de imagem, etc., não mudou nada do pago pro gratuito, tá? Não senti nenhuma diferença. Já o ChatGPT, aí nós estamos em outra diferença. Por quê? Lembra que eu te falei que a IA que eu mais gosto é a Cloud? Só que o ChatGPT, ela pensa tão bem como a Cloud. O que ela responde tão bem, tão completo como a Cloud e configura tão bem como a Cloud. Já fiz um vídeo de configuração da IA aí. É importante vocês darem uma olhada se tiverem dúvida. Então, para ela funcionar bem de verdade,
o plano pago muda bastante. A resposta fica mais completa, você tem mais tempo, ela não fica te travando toda hora, quando você quer conversar várias coisas ao mesmo tempo. Você pode abrir várias abas, criar várias imagens. As imagens dela tá até melhor do que o Nano Banana, na minha opinião, a última geração que ela lançou agora, tá? E isso muda toda vez, tá? Então talvez, eu não gosto de falar qual que é melhor no momento, porque eu falo assim, ó, a que eu mais gosto agora é a Cloud. Só que amanhã pode ser que o ChatGPT fique muito melhor que a Cloud. Começa a responder. A Cloud. E por que a Cloud é melhor para mim? Não é por causa dos códigos, não, tá? Muito programador ama a Cloud por causa do Cloud, que é um parado para você fazer código dentro da sua máquina. Não é por causa disso. Aqui tem o Codex, que é a mesma coisa. Mas a gente nem tá entrando nisso. É por causa que a Cloud, no pensamento, no treinamento dela, ela é mais para leigos. Ela te dá mais opções, ela te dá mais perguntas, entendeu? Você trabalha mais com ela. Aqui não, aqui você pergunta e ele responde, pergunta e responde. Você vai perguntando e respondendo. E às vezes tem que começar um novo chat porque não foi pelo lado que você queria, entendeu? Então, só que comparado com a Gemini, ele é muito superior, mas muito. Vamos colocar que o Gemini, essa resposta do Gemini para qualquer coisa, ele te dá uma resposta nota 5. O ChatGPT te dá uma resposta nota 8 para 9. E o Claude vai te dar um 8 para 9, só que ele vai trabalhar melhor os tópicos. Tá entendendo? Então, agora o ChatGPT dá diferença, tem que eu tô com o plano Plus agora, também não tô pagando esse plano Plus, por causa que eu tinha o plano Plus por 2 meses por causa da Claro. Se você tem um celular da Claro, você tem o plano Plus. Outra dica. Se você tem um Wi-Fi da Claro, você tem o plano Plus por 3 meses também. E você tem o teste. Então eu tô fazendo o teste nessa conta minha aqui de um mês. E aí, só que depois eu devo pagar. Não é tão caro, ele não é barato também. Eu acho que não tem como a gente olhar aqui os valores, mas aqui tem o upgrade plan, achei. Tava procurando isso aqui. Ele é R$ 99,00 por mês, ele é mais caro que o Cloud, só que a ChatGPT atual cria imagens muito boas. E como eu mexo muito com imagem, eu crio thumb, etc., então eu acho que vale muito mais a pena, tá? Depois eu posso, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês músicas que eu já criei, thumbs que eu já criei, coisas que eu já criei que eu gosto, eu acho bom e uso, tá? Então, é bem capaz que eu pague o ChatGPT ou não, tá? Não tem aqui o plano que eu... Aqui, achei, tem sim. Tá vendo esse plano Go aqui? Esse plano Go, pela Nubank, aqui que eu queria falar pra vocês, se você tiver o cartão ultravioleta, você tem 1 ano de plano Go. Se você tiver o cartão normal do Nubank, você tem de 1 a 3 meses grátis. Então, e ele funciona muito bem também, tá? Funciona muito bem mesmo. Fora isso, o plano free do ChatGPT, às vezes não vale a pena você usar o Gemini ao invés do plano free, por causa do que trava, tá? Ou o Cloud Free. Acho que o Cloud Free é até melhor. Entendido tudo isso, nós vamos pro quê? Problemas que a IA pode causar. Primeira coisa, eu quero dar um disclaimer que para mim a IA é uma ferramenta como qualquer outra. Por exemplo, você não deixa de usar um carro para locomover porque ele polui o ar, porque ele solta gases na atmosfera. Você não deixa de usar o seu celular porque para fazer o celular necessita de um chip e esse chip tem exploração de cobalto, tem exploração de silício. E isso utiliza mão de obra análoga à escrava, entendeu? Ou mão de obra infantil. Você não deixa de comprar roupa da China, por exemplo, por causa que utiliza. Você não deixa de comer boi por causa que maltrata os boizinhos e etc. Então, são ferramentas e coisas para utilizar. Então, para mim, sinceramente, meu pensamento é que não faz muita diferença que você utilize ou não o ChatGPT só pelos efeitos que ele faz, já que não é você utilizar ou não utilizar que vai tirar ele da realidade. Para mim e para alguns analistas, a maioria dos analistas, na verdade, não vi na verdade nenhum que trabalha com IA falando, mas não o ChatGPT, mas a IA generativa, a LLM, tudo isso que eu já expliquei como é que funciona, ela veio para ficar, não tem mais como voltar atrás, é como se fosse a internet. E se parar toda a energia elétrica? Beleza, aí você perdeu o computador em geral. Mas é a mesma coisa você falar, lançaram o computador e nós vamos voltar depois. É uma modinha, não é. Ela já está integrada a empresas, ela já melhora o desenvolvimento de atividades do ser humano, ela já te traz mais lucro nas suas empresas e por isso a gente trabalha no sistema que procura lucro e por isso cada vez mais vai ser usada. Então, ela não vai sair. Ela pode ser manipulada, ela pode ficar cara, ela pode ficar inviável, ela pode fazer muita coisa, mas ela não vai sair. E já para voltar nessa parte do inviável, ela não vai ficar inviável em todos os padrões. Por quê? Os modelos, eles são crescentes, tá? Talvez quando você paga, por exemplo, igual eu tô falando, se pagar o ChatGPT, você vai usar o último modelo do ChatGPT e ele tem milhões de padrões. E esses padrões fazem gastar mais coisa. Mas existem modelos chineses que têm padrões que rodam num Pocket, no celular Pocket já.
tá entendendo? E tem padrões que rodam dentro do seu WhatsApp, e assim por diante, tem modelos. Roda dentro da sua máquina, que é fraca, na sua casa, etc., com sua energia, entendeu? Então, não tem como desaparecer. Isso é um fato. Quem quer negar o fato, pode simplesmente brigar batendo numa parede, tá? Agora, não dá pra negar também que temos problemas acontecendo. E aqui nós estamos falando, por exemplo, que é mais palpável, o primeiro problema, é o preço de memórias RAM, por exemplo. A Google agora está inventando uma nova coisa, e isso é importante. Mas a gente vai falar sobre isso. A Google já está inventando um jeito de juntar as coisas, compactar para a memória RAM não ser tanto utilizada. Você viu o preço da memória RAM se você for comprar um computador pessoal? Quando ele subiu. E encareceu tudo para quem quer comprar um computador pessoal. E isso faz o quê? Faz com que o silício, por exemplo, seja muito utilizado, seja mais explorado cobalto, seja mais explorado energia, seja mais explorado... E aí vem o problema, por exemplo, da água, que está torrando muita água, entendeu? Por causa da energia que gasta. Existe? Existe. Só que aí vem o problema do ambiente, aí vem o problema de direitos artísticos, que a galera fala, tá treinando com obras que estão na internet, que não deram a permissão, entendeu? Aconteceu? Aconteceu. Faria diferença? Não faria. Sendo sincero, total. Não faria diferença. Eu poderia treinar com obra só com copyright, que ela entenderia, porque ela tem que entender números, parâmetros, tá? Mas eu não quero entrar nesse mérito. O ponto é, falta lei, falta não sei o quê, pode ou não pode, etc. O ponto pra mim é o seguinte, existem problemas gigantescos. E eu posso citar vários. O problema da água sendo gasta é muito, o problema da energia sendo gasta é muito, o problema da memória RAM subindo é muito, o problema da exploração de minério é muito, o problema de direitos autorais, o problema de censura, o problema de deepfake. O que é o deepfake? É você transformar em outra pessoa, você passar por outra pessoa. Tudo isso existe e nada disso está regularizado ainda. Mas não quer dizer que está parado. Está todo mundo discutindo, tentando regularizar enquanto o bonde anda, entendeu? E você deixar de usar porque as coisas não estão 100%, simplesmente faz com que você fique atrasado. Que você seja aquele cara que talvez você conheça alguém aí, um vô seu, alguém que tem aí 80 anos e tal, e não quer mexer no celular, não sabe abrir um WhatsApp até hoje, tá entendendo? E se você não conhece, pensa um pouquinho atrás, 10 anos atrás, como tinha gente que falava assim, não, nem gosto de WhatsApp, não, eu só ligo. Aí hoje a galera já tá no WhatsApp, você tá entendendo? Você tá brigando contra uma parada que não vai voltar. E ela tende a evoluir. Quanto mais demorar você começar a aprender, mais difícil fica pra você, entendeu? Mais difícil você pegar depois. Por quê? Porque aí tem muita coisa. Aí você já vai... Você não tem três chat GPT. Você não tem o chat GPT, o Gemini e o Claude, igual eu tô te dando opções aqui de escrita no LLM. Você vai ter 100 deles pra você escolher. E aí você fala, qual que é melhor? Como é que eu uso? O que que tem lei? O que que não tem? Qual que funciona bem pra mim? Qual que não funciona? Qual que tem promoção? Qual que não tá? Por que eu uso? E você começa a ficar perdido, não quer mais entender. Sua cabeça não dá conta. Então, pegar esse início e aprender e deixar de ser ignorante, pra mim é ignorância você querer mudar o mundo desse lado, entendeu? Pode ser nobre a sua parte. Não quero ter problema. Mas pra mim é ignorância. Você querer bater a cabeça na parede, tá? Mas aí, seu pensamento, tudo bem. Você deixar essa ignorância de lado e aprender a mexer com as coisas é evolução, cara. Tá? Então, sim, tem problemas. Os problemas existem, mas todos estão sendo regularizados. Você já viu memória RAM aí, que não existia. O Google criou uma tecnologia nova para usar menos memória RAM e assim poder usar os mesmos parâmetros, né, que estão utilizando aqui, continuar a evolução, já que nós não estávamos conseguindo. Se está gastando muita energia, a gente pode investir em energia. Por exemplo, a Europa agora teve problema na corrida da IA aí, por quê? Porque fechou fechou usina nuclear, que dava energia, entendeu? Estão reabrindo usinas nucleares, estão pesquisando mais fusão nuclear, fissão nuclear, que são energias que podem salvar outros quesitos, entendeu? Então, essa evolução vem para ser bem também, ninguém fala disso, só fala do mal. Tá gastando muita energia, mas ninguém tá falando que tá melhorando a pesquisa de fusão nuclear. E se você descobrir fusão nuclear, amigo, você salva milhões de microambientes aí que você vai ter, de ambientação de todos os lados, entendeu? Então, muita coisa vem pro bem, muita coisa vem pro mal. Só que você tem que pensar na prática. Na prática, você deixar de usar seu chat GPT ou qualquer coisa para auxiliar no seu trabalho atual, para te deixar mais qualidade de vida, para te deixar fazer coisas que você quer fazer, ou até para diversão, é simplesmente você bater a cara na parede nesse momento, tá? Então, se você não quer usar, parabéns para você, não precisa usar, não vou te obrigar, só que eu tô aqui para fazer você pensar e falar, tá, vale a pena não usar? Entendeu?
Talvez a melhor colaboração seja aquele vegano que ama comer carne, mas não come carne, entendeu? Tipo assim, eu amo comer carne, mas eu não como carne porque estão explorando os bichos. Vão deixar de explorar os bichos porque você não come carne? Não vão, tá entendendo? Aquele bicho que você tá reclamando de ser explorado, ele só existe porque o consumo de carne é muito alto. Senão ele nem existiria. Talvez nós nem tivéssemos vacas hoje em dia se não tivesse consumo de carne ou leite, por exemplo. Então, entenda que algumas coisas você pode até ter uma moral, uma ética pensada nessa. Mas você deixar de fazer algo que você quer, de viver sua vida bem, de melhorar a sua qualidade de vida e coisa do tipo, por causa de algo que não vai mudar, que não tá no seu poder, é o contrário do que a gente procura no estoicismo, por exemplo. É você tá se destruindo aos poucos. E o mais importante para mim aqui, pelo menos, é a sua vida. Então, pensa na sua vida em primeiro lugar, para depois você pensar na vida dos outros, tá? É isso. Esse é meu pensamento sobre acho que puxei os dois lados aí, te dei as dicas que eu queria dar. E se quer gastar pouco, o Gemini resolve poucas coisas. Quer fazer algo, vai começar a usar imagem, vai começar a fazer coisas mais pesadas aqui, até código. Pensa em pagar o ChatGPT, que talvez seja o mais híbrido. Se você quer trabalhar só com código de programação, ou até mesmo com projetos de escrita, né? Artigos, etc., o cloud pode ser uma opção muito boa para você também. Tanto o ChatGPT quanto o negócio para esses projetos são bons, mas eu gosto mais do cloud para quem é mais leigo. Tá? É isso. Falou para vocês, até mais, tchau.